projeto fazendo o onboarding do cliente, né, após um handover bem feito ali com o time de aquisição. Depois desse kickoff, você conduziu esse cliente pelo primeiro board, e agora cá estamos no segundo board, o board conclusivo do Destrava Receita X, né, que é o board onde a gente vai atuar diretamente no nosso plano de ação e já vai caminhar também para a próxima oferta, next best offer, o próximo passo na jornada desse cliente com a gente. Vamos entender um pouco desse recap, né? Como é que começa o board número 2? Obviamente que é feito todo o nosso processo inicial de rapport, engajamento, etc. E a gente já introduz aqui o board 2 fazendo um recap com o cliente, né, recapitulando o que a gente passou até aqui. Então, cliente, nós validamos o nosso objetivo principal no board anterior, a gente identificou a trava que estava restringindo o seu crescimento, que estava travando essa receita, e agora a gente entra efetivamente aqui no processo de construção dessa solução. Uma vez que a gente já identificou essa solução no board anterior, saímos de lá com a lição de casa para montar um planejamento que atenda de fato as necessidades de remoção dessa trava, para que a gente possa efetivamente ali construir um forecast projetado de receita que converse com a realidade da sua empresa e com seus objetivos. Vamos nessa? Hoje, basicamente, nós vamos passar aqui, então, de fato, pelo nosso matriz SWOT, por tudo que envolve aqui a parte de posicionamento estratégico do projeto. Lembrando, aqui nós estamos coletando também algumas das entregas lá da estruturação estratégica. Então, nada de diferente do que vocês já fazem. Nós só estamos amarrando na narrativa, que é, tem um objetivo, a pesquisa de mercado corrobora com aquele objetivo, então não há uma reflexão de mercado. Vamos olhar para dentro, faça as auditorias de todas as travas, identifica onde está travando, construa a árvore de realidade atual, identifica a partir disso, então, qual que é a causa raiz, construa uma árvore de realidade futura com os efeitos desejados que eu busco, a partir dela eu já identifico a injeção, a solução. E a partir dessa solução eu construo o planejamento estratégico para o meu cliente, marketing vendas, que é a entrega da estruturação, só que com uma narrativa, uma construção muito mais elaborada, certo? Então, a primeira frente aqui é justamente esse bloco de posicionamento estratégico e plano de marketing vendas propriamente dito. Então, aqui, a gente quando entra efetivamente aqui na matriz SWOT, a gente precisa destacar que uma vez identificada a trava lá atrás, a matriz SWOT precisa contemplar a trava como sendo o fator central de desenvolvimento aqui dessa dinâmica. Então, vou falar de fraqueza, eu tenho que exaltar a trava atual e também já começar a rascunhar um pouco das travas seguintes. Vou falar aqui de forças, por exemplo, vou observar efetivamente aquilo que não é trava, que está muito bem construído, enfim. Então, é um mix entre a própria SWOT, tal qual ela é proposta pela estratégia, pela ferramenta, como ela foi pensada para ser, com as evidências do que você colheu no processo de diagnóstico para poder utilizar também as travas como parte da construção dessa matriz SWOT. Dali em diante, a gente já entra na matriz CVBA, também uma entrega lá da estruturação. Então, a gente entra, né, na construção aqui de produto, suas características, vantagens, benefícios e o que leva ao processo de atração e tudo mais. Vale destacar aqui que para cada uma dessas entregas, a gente tem o nosso POP certinho aqui também, para que você construa a partir disso. E você pode perguntar para o Jonah, que é o nosso copilot aqui no V4 Marketing, como que você constrói nessa matriz CVBA, essa SWOT, com base nas respostas do seu cliente, com base na árvore de realidade futura, com base na árvore de realidade atual, enfim, você consegue ir concatenando tudo que foi construído até aqui para fazer com que essas entregas, elas estejam muito bem amarradas, não sejam entregas soltas, né? Na estruturação, apesar de ter excelentes estruturações, em alguns casos, algumas entregas são meio soltas, né? Porque elas não correspondem com essa narrativa como a gente está falando para ser. Então, aqui a gente precisa tomar esse cuidado para amarrar sempre esses entregáveis com base em tudo que foi discutido no board 1, senão também vai causar o mesmo efeito de ficar solto. Então, daqui a gente fecha a SWOT, fecha a matriz CVBA e vem para PUV, né? Também é uma entrega importante lá da própria estruturação também, né? Em algum momento ela foi já uma das principais entregas e aqui a gente justamente aterrissa isso, né? Fazendo com que a gente consiga, a partir daquele benchmarking que a gente fez lá atrás, chegar no que vem, benchmarking que vem na PUV de vários concorrentes, chegando efetivamente na PUV do nosso cliente, né? Que é uma coisa importantíssima para o posicionamento dele. E aí a gente chega realmente aqui na matriz de oferta. Então, na matriz de oferta, a gente basicamente soma a definição de PUV, né? Com a matriz CVBA e aí a gente constrói o que vem a ser a máfia offer, a oferta irrecusável, que também é uma ferramenta lá da teoria das restrições, né? Que é desenvolvida lá no It's Not Luck, não é sorte. Esse livro, em algum momento, passa a observar a importância da máfia offer, né? Da oferta irrecusável, quando existe aqui uma restrição de mercado, enfim, qualquer tipo de empresa tem que ter na manga uma oferta irrecusável como essa. Todo mundo que vende se beneficia desse tipo de recurso. E aí, naturalmente, a gente vem aqui, então, para o que vem a ser o nosso próximo entregável, que é a persona, certo? De novo, mais um entregável que está lá já na estruturação, zero novidades. Então, a gente constrói a persona aqui, 100%. Se tiver mais de uma, duplica. Se tiver mais de duas, duplica de novo. Então, não tem problema. E aí, a gente chega lá na estratégia do fluxo de receita. Aqui é extremamente importante, né, a gente fazer a compilação de alguns dos entregáveis que a gente tinha lá atrás. Entregável 1, estratégia de canais, não é isso? É exatamente isso. O workflow, o flow aqui no caso, ele dá lugar a esse fluxo de receita, então ele pode ser mais completo. Lembra que a gente já falou para esse cliente de aquisição, engajamento, monetização, retenção, desde lá da venda. Então, ele está esperando e está preparado para isso. Só que aqui a gente precisa concatenar esses conceitos. Tanto o conceito do fluxo de receita, certo? Que tem lá nas 8 travas, como também o conceito aqui da estratégia de canais, que é um dos entregáveis do DR, que também era lá da estruturação. Então, no resumo da obra, basicamente você trazer o flow desse cliente, né? Evidenciando onde que está a trava, como é que a gente vai agir em prol dela, e fazendo com que ele identifique aqui o fluxo de receita dele, com as 8 travas lá certinho. Inclusive, dá pra gente, incrementar melhor aqui esse visual do fluxo com o Boltai e tudo mais, fica até mais conectado com o que a gente já discutiu anteriormente nas travas. E aí, fechou a parte aqui da estratégia de canais, fluxo de receita, entra um ponto muito importante. Aqui a gente vai entrar nas entregas estruturantes. As entregas estruturantes, elas são basicamente aqui o artefato que o seu cliente adquire lá no momento da venda. Então, pensa que o DRX, toda vez que é vendido, ele tem essa entrega completa aqui do DRX e mais um artefato, pelo menos, relacionado à trava que esse cliente tem, né? Que a gente identificou no processo. O que são esses artefatos? Galera, são múltiplos artefatos por trava. Tá? Eu vou trazer uma visão aqui, ó. Isso aqui tudo vai estar lá no nosso material, vai estar lá no Lovable, né? Que tem um portfólio completo. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de artefatos por trava. Tá? Então, lá na trava 2, por exemplo, que é uma trava de exposição, tem uma série de artefatos aqui. Tá? Então, tem artefatos aqui, por exemplo, o mapa de grupo de aquisição. É um artefato que a gente tem aqui, pegando lá do Forte, por exemplo. Outros a gente construiu nós, outros a gente pegou na base de conhecimento. Tem um artefato aqui como uma ferramenta. É algo que o cliente consegue pegar e utilizar em prol da resolução do problema que ele tem naquela trava. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui na mesma trava de exposição, tá? É um handbook de SEO, um handbook técnico de SEO, onde o cliente mesmo pode, ao observar o seu próprio site, fazer aqui alguns ajustes ou observações para que ele mesmo possa tomar ações a respeito disso. Lembrando, o artefato, ele surge justamente para poder ter saídas, ou seja, outputs daquilo que a gente está trazendo e que muitas vezes a gente está atendendo esse cliente tiny ali, small, que não vai poder executar com a gente. Então, tem handbooks que são bem interessantes aqui para poder fazer com que o cliente tenha como agir em cima daquela trava. É claro que a gente tem aqui uma série de outros clientes que vão do medium, large enterprise, em que esses handbooks aqui podem nem ser tão, vamos dizer assim, utilizados por parte deles, porque a gente vai executar, a gente vai dar um próximo passo com esse cliente. Porém, é um recurso que você tem aqui nessa hora. Tá? Então, aqui a gente tem lá na trava de atenção, por exemplo, a gente tem lá playbook de copy, a gente tem um criador de campanhas de pesquisa de público, a gente tem um mapa de posicionamento do produto. Então, tem uma série de artefatos aqui, a gente está finalizando a maior parte deles, mas a gente tem pelo menos 2 por trava para que você possa disponibilizar para o cliente nesse momento onde a gente chega nas entregas estruturantes. Tá? E mais do que os artefatos, se esse cliente eventualmente comprou lá no início, na entrega dele, né, na entrada dele, melhor dizendo, se ele comprou, por exemplo, uma landing page, se ele comprou, por exemplo, uma nota de identidade visual, se ele comprou, por exemplo, uma entrega estruturante como implementação de Google Negócio, como implementação de website, qualquer entrega estruturante que ele adquirido lá no processo inicial de vendas, ele vai basicamente receber nessa etapa, tá? Então é nessa etapa, porque amarra bem. Você está numa etapa de estruturar o cliente. Pensa que você não está perdendo
trazendo elementos de estruturação estratégica, certo? Você está trazendo essa estruturação e ela é estratégica. Você acabou de sair daqui de uma análise SWOT, acabou de passar por uma definição de POV, posicionamento, passou aqui por persona, e aí você vem com os elementos estruturantes logo após apresentar a estratégia de canais. É sim uma estruturação estratégica com elementos de estruturação e com uma base estratégica, né, de posicionamento desse cliente. Então você amarra tudo isso aqui nessa etapa de entrega. E aí vem a sequência, que é o bloco de priorização. Então aqui você entregou tudo isso pro cliente. E aí? Né? E aí é onde a gente começa a entrar de fato na priorização para aplicar a reta final de ferramentas do Logical Thinking Process, tá? Só antes de avançar, você já deve ter percebido essa altura, mas todos os slides, ele tem aqui, ó, o nosso blog, um comentário do lado com uma fala sugerida de como conduzir. Isso também está disponível lá no próprio handbook, está disponível nos POPs e está disponível também no próprio Copilot. Antes de entrar numa call, né, num board com o cliente, é sempre importante você trocar ideia com o Copilot para poder sacar, né, de fato ali como que você pode conduzir, que tipo de gatilho você pode utilizar, como que você se prepara melhor para poder fazer essa call, tá? E aí, entrando aqui nessa reta final de priorização, o que é o bloco de priorização aqui? É uma matriz de esforço versus impacto e em que a gente vai aproveitar para fazer uma concatenação final com esse cliente. Então, ó, fizemos várias entregas. Então, respira, acabou de fazer as entregas aqui do planejamento estratégico, da estruturação estratégica, ela está compilada aqui, respira. Ô, cliente, agora vamos para uma ação de priorização. Primeiro, vale a gente destacar o nosso objetivo e os nossos requisitos, certo? Desses requisitos, concorda que a gente já conseguiu contemplar esse daqui, que é um requisito que você não tinha. Por exemplo, esse cliente, ele tem uma trava de exposição e um dos requisitos necessários era, pela natureza do negócio dele, um negócio bem implementado, ou uma landing page bem implementada, ou o gerenciador de anúncios estruturado. Tudo isso são entregas estruturantes, tá? Que você consegue vender através dos produtos dele. Suponhamos que isso não existisse lá no início, quando a gente montou a árvore de objetivos, e agora existe. Então você coloca isso pro cliente, cara, ao longo do nosso processo, percebe que a gente já foi ticando vários requisitos necessários, porém, a gente ainda tem alguns requisitos necessários aqui para poder atingir esses fatores críticos de sucesso que te levam até a sua meta, concorda? Pois é, então, é a partir disso que a gente chega, de fato, aqui novamente, para entender se a gente conseguiu aplicar parte dessa injeção, dessa solução, né? E aí você faz o exercício aqui da árvore de realidade futura novamente, para poder aterrissar. Pensa aqui, são várias ferramentas que a gente vai utilizando ao longo do processo, e que se eu não amarrá-las no final, é como se a gente não tivesse, né, feito nada delas no passado. Então é importante a gente vir agora costurando no final. Então a gente passa pela realidade, para a árvore de realidade futura, certo? Novamente, e a gente vem então para a árvore de pré-requisitos. Ela só é utilizada quando esse cliente tem alguma resistência na implementação. Tipo, não, mas para mim não vai funcionar implementar o CRM, porque, pô, primeiro que eu não consigo pagar, segundo que não tem quem opera, terceiro que não sei. Então, para sempre que você tiver uma visualização onde você colocou uma série de ações para serem feitas com esse cliente e você está vendo que ele não vai cumprir porque ele tem alguma objeção, a árvore de pré-requisitos ela é muito útil, tá? Ela é uma ferramenta que você vai utilizar quando você precisar. Tem várias ferramentas do DOC, né, do Logical Thinking Process, melhor dizendo, que você vai utilizar só quando você precisar. A Evaporation Cloud é uma delas, que também serve para um propósito parecido. A árvore de pré-requisitos é outra. Ela está aqui como um recurso a mais. Mas suponhamos que esse cliente está muito alinhado com a sua árvore de objetivo, certo? O IOMAP dele está transparente, está cristalino. A árvore de realidade futura, com a solução, está 100% claro, ele está confiante na solução que você propôs para ele, tem zero objeções. Se tudo isso que eu estou te falando é verdade, então você vai direto para a árvore de transição, que nada mais é do que essa árvore que vai fazer com que todas as soluções provenientes da nossa injeção, elas sejam organizadas em ações, né, de maior impacto, segundo maior impacto, e sempre focado na trava, na primeira trava e nas possíveis travas subsequentes, mas sempre focado na trava predominante do sistema, e conectando 100% da realidade existente, da necessidade não atendida, né, e aí sim apresentando a ação. Então veja bem aqui, ó, no caso, a gente pode estar falando aqui, ó, o CRM, melhor dizendo, olha como que a gente está construindo o terreno para monetizar de uma forma muito mais cadenciada. Ao invés de chegar só lá no final e eu falar que precisa do CRM de novo, ele pode desconectar disso em algum momento, eu preciso trazer ele para esse ponto aqui agora com base em tudo que eu construí até aqui. Então, pô, a venda, ela acontece de uma forma imprevisível, sem qualquer tipo de sistematização. A necessidade não atendida é precisamos de dados, de um fluxo de cadência claro para controlar o time. Qual que é a ação? Instalar o nosso novo CRM. O efeito esperado é tal. O racional é por quê? Porque isso é determinante para construir um processo de vendas eficiente, com previsibilidade, para destravar a sua receita. Pô, faz sentido essa ação aqui? Isso aqui é uma ação da sua organização, ela entra primeiro que todas as outras. Beleza, vamos para a próxima. A próxima, que também atende a uma trava relacionada aqui, por exemplo, à exposição, é, pô, você concorda que a gente precisa implementar, então, as nossas campanhas para trabalhar a alimentação do seu CRM, que vai, após a gente implementar, vai estar funcionando? Porque você também tem aqui esse problema, né? Você não vai conseguir suprir o que você precisa para chegar à sua meta se você não tiver mais demanda sendo gerada. Então, você basicamente organiza todas as ações provenientes da injeção que você trouxe aqui na árvore de realidade futura em itens de prioridade. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Isso é a árvore de transição, basicamente. Ela tem aqui do lado, ó, se você olhar como é que ela funciona na prática, ela funciona assim, né, visualmente falando. Ela vai colocando a ação e o que ela supre para a condição existir, para poder atingir tal coisa, para chegar até o objetivo. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. E cada um desses itens de ação são o seu backlog de upsell, que a gente vai falar no próximo vídeo. Como é que você construiu esse backlog para fazer o upsell? A partir das necessidades que surgiram lá de trás e que foram atendidas pela solução que você criou lá na árvore de realidade futura. E que agora estão traduzidas num cronograma claro de ações para serem implementadas no seu cliente. Ação X, ação Y, ação Z e assim por diante. Para você sair daqui com total. Aqui você já sabe o total booking que você vai conseguir fazer no seu cliente. Aqui você já tem uma ideia de backlog muito clara. E aí, basicamente, aqui no final, a gente caminha para, olha, cliente, se você atender 100% aqui dessas ações e elas efetivamente atingirem o objetivo de destravar a sua receita, esse é o potencial do seu sistema. E aí você apresenta o forecast. O forecast, pessoal, a gente está fazendo ele aqui neste sistema, tá? Existe um sistema que a gente está lapidando a versão final dele, que é um sistema que basicamente contempla aqui, ele vai carregar aqui agora, você vai adicionar as informações de trava, o que acontece com cada uma dessas travas, e ele basicamente vai projetar essa receita no tempo. Então, lembra a planilha que vocês tocavam aí sempre? A gente está basicamente substituindo aquela planilha por um sisteminha, tá? Então você vai adicionar os dados do seu cliente, você vai colocar as métricas aqui de benchmarking do fluxo de receita dele, certo? Você vai colocar o investimento e como que esse investimento se comporta ao longo do tempo, e a partir daqui você vai mexer nas métricas relacionadas à injeção. Se você está aplicando uma injeção, seja uma solução dentro da trava de exposição, quer dizer que nós vamos aumentar o volume de leads, quer dizer que nós vamos potencialmente aumentar o volume de reuniões, vamos aumentar o volume de propostas, então assim por diante, até que você chegue na projeção aqui, até a meta desse cliente, certo? Você inclusive vai colocar esse dado da meta lá atrás. Então a gente vai substituir aquela planilha, né, do nosso forecast por esse sisteminha. E a partir desse forecast projetado, a gente aterrissa aqui no objetivo Smart, certo? Esse objetivo Smart, ele tem uma visão de ser Smart, né? Então ele tem uma definição de tempo, ele está concentrado aqui no trimestre, ele já tem resultado-chave, né? Ele tem KRs muito claros aqui, que é uma coisa que você já conhece também 100%, e isso serve para conectar esse futuro que a gente acabou de apresentar com o presente, com o momento imediato, com a próxima melhor oferta desse cliente. E a gente fecha aqui, caminha para o fechamento com um recap rápido. Cliente, então a gente validou o nosso objetivo principal, a gente identificou que Trava estava restringindo o seu crescimento, a gente elaborou um planejamento estratégico de marketing e vendas com ações claras de próximos passos, e agora eu vou te mostrar como a V4 pode te ajudar a dar um próximo passo. Lembrando que aqui é importante ser dinâmico, né? Então você falou com esse cliente ao longo de todo o processo na validação. Faz sentido? Pô,
faz sentido, principalmente aqui esse viés de confirmação positivo vai ser importante, principalmente aqui nas ações. Pô, faz sentido essas ações? Você concorda que isso aqui vai travar sua receita? Os sims que a gente vai colhendo aqui são sims da nossa expansão, são sims da monetização. Aqui a gente basicamente conta com essa construção desde lá de trás. Isso aqui é uma coisa que acontece desde lá do kickoff. Pra chegar aqui a gente dizer, ó, agora como o V4 pode te ajudar a dar o próximo passo. E aí, você tem produto para cada uma das ações que aquele cliente, que você mapeou para aquele cliente. Então, para cada uma dessas ações aqui, você tem um produto. CRM é uma ação, a implementação de CRM, melhor dizendo, é uma ação. Porra, por incrível que pareça, você tem um produto de implementação de CRM. Construção aqui da frente aqui de mídia, para execução de mídia, topo de funil, trava a exposição. Porra, por incrível que pareça, tem uma solução relacionada a isso, né? E assim por diante. Então, a gente basicamente vai pegar todas as ações, colocar elas em perspectiva aqui no tempo, e no momento em que a gente chegar aqui nessa etapa, a gente vai apresentar ela para o nosso cliente. E aqui é o pulo do gato, que é uma coisa que a gente precisa validar agora na primeira safra de clientes. Eu tô tocando alguns, a gente está acompanhando outros, e basicamente o que precisa ser validado é: essa consultoria gerou valor? Porque aqui é uma abordagem consultiva. Essa consultoria gerou valor? Se sim, você entende que ao resolver essa trava, outras irão surgir, isso é inerente ao método. Isso é inerente. Isso aqui não é nenhuma questão só do próprio método em si, isso é uma realidade. O método, ele combate não, mas ele lida com a realidade. Então, a realidade é que você resolvendo essa trava, uma próxima vai surgir. Por isso, que eu tenho aqui também, além de cada uma dessas ações que você está adquirindo, eu tenho a possibilidade de me manter como seu consultor nesse projeto por um ano. É o DRO, o TR. Seja o DRO, o DRT e o DRE. Então, assim, ó, cliente, eu vou te acompanhar aplicando o método contigo, garantindo que as travas serão removidas conforme a implementação das ações e fazendo esse ciclo de aplicação do LTP periodicamente, através aqui do DROTE, certo? Que aí é o momento em que a gente apresenta essa proposta de continuidade para o cliente aqui no DRO. É um plano anual, ele tem cashback aqui do que ele investiu no DRX, então só vantagem, né? E nesse momento você tem uma proposta, né? Essa proposta é proveniente de um sistema que eu vou mostrar para vocês no próximo papo, próximo vídeo, e aí você naturalmente segue lá para o Service Card, mas sempre reforçando, no fim, a avaliação do board, tá? Então, a pesquisa de satisfação é extremamente importante para a gente colher essa avaliação final desse nosso cliente, beleza? Esses são os pontos aqui relacionados ao board de número 2. Valeu, a gente se vê no próximo papo sobre expansão.